Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. O dia 7 de setembro de 2022 marcará a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Paradas militares serão realizadas nas principais avenidas das grandes cidades. O hino e a bandeira nacional serão reverenciados como os principais símbolos do panteão brasileiro. A data associada à independência remete a uma solenidade formal e austera, inscrita no calendário de efemérides da nação brasileira. Na memória oficial, a data síntese da independência foi selecionada a partir de um reiterado trabalho de memória, como seu mito de origem. No evento conhecido como Grito do Ipiranga, o jovem imperador D. Pedro I anunciou a sentença independência ou morte, dando um suposto fim à dependência da antiga colônia do Brasil à metrópole portuguesa. No estado da Bahia, outra data comemorativa é associada ao processo de independência, o 2 de julho de 1823. O cortejo, que tem início no ano seguinte, em 1824, celebra a inauguração do estado da Bahia e preserva a memória da resistência das milícias populares e das tropas militares baianas que se opuseram à ocupação portuguesa na região. Ironicamente, grande parte do cortejo passa pela Avenida 7 de Setembro, que liga a área central da cidade aos bairros da costa. Mas tem início e chegada marcada pela presença de uma heroína e um herói anônimo, a cabocla e o caboclo. João José Reis afirma que o 2 de julho é o mito fundador da Bahia, mas nos adverte que, como todo mito, também está impregnado de conflito quando observamos o posicionamento das forças sociais no processo de independência. Para além da retórica anti-portuguesa, João José Reis afirma que o 2 de julho também dividiu a banda dos brasileiros. O historiador nos diz que se, por um lado, as elites políticas buscavam instaurar seu projeto conservador, escravos libertos e homens livres tentaram romper o cerco racial e social do paradigma colonial e ganhar um lugar melhor no Brasil independente. Essa marca do conflito, pautada por uma polifonia de agenciamentos, negociações e resistências, são reiterados ano a ano na longa duração histórica da festa. No Brasil oitocentista, Hendrik Cray afirma que a festa foi a primeira a imprimir um caráter cívico, com um complexo conjunto de ritos, tanto carnavalescos quanto didáticos. O cortejo se relacionava de maneira ambígua com o Estado imperial e muitos foram os esforços de incluir a data no calendário de efemérides da nação, indicando que as questões de Estado não eram alheias aos diversos setores da sociedade baiana que participaram do processo de independência. Localmente, a elite baiana tentou impor seu projeto conservador a partir da tentativa de apagamento do caráter popular dos festejos, seja através da monumentalização do caboclo na principal praça da cidade, na tentativa de substituir os festejos ainda no final do século XIX, seja pela proibição da participação de afro-brasileiros durante o contexto das revoltas do período pré-abolição, como durante o contexto da Sabinada. Já no início do século XX, no contexto das grandes reformas urbanas promovidas em Salvador por J.J. Seabra, a historiadora Vlamir Albuquerque aponta como o poder público local tentou transformar hábitos e costumes ditos incivilizados e desafricanizar o espaço urbano através de um higienismo republicano,
que buscava projetar a Bahia nos moldes dos ideais modernos. Porém, a experiência histórica do processo de independência da Bahia, ancorada na vivência e experiência popular, resistiu ao longo do tempo e continua a ser disputada ano a ano. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Durante nosso trabalho de campo realizado entre 2016 e 2019, as disputas em torno do mito do 2 de julho apresentaram formas diversas de apropriação e ressignificação do passado. A disputa se espraiou em aspectos religiosos, políticos e estéticos da resistência. O herói exaltado pelos festejos do 2 de julho, desde sua origem, foi a representação do caboclo. Ele remete à identidade indígena e foi legitimado na festa em meados do século XIX, quando introduziu-se sua versão feminina, a cabocla, assim como um espaço especial de culto para os mesmos, com a construção de um pavilhão especial para guardar seus carros alegóricos. O símbolo síntese adotado pela festa permitia, segundo o historiador Hendrik Cray, legitimar a nação recém-independente um passado indígena e associar a nova nação brasileira aos seus integrantes não brancos, permitindo um afastamento da ameaça da representação de negros e portugueses. O símbolo do caboclo também representa o ancestral das nações indígenas já existentes antes da chegada dos portugueses, porém resultado da mistura de etnias, da miscigenação dos homens comuns e anônimos, os verdadeiros heróis e mártires do processo de independência na Bahia. Esse sentido político congrega novos sentidos a partir do processo de redemocratização do país, na medida em que o próprio agenciamento dos movimentos negro e indígena reposicionam o seu lugar social, cultural e político na construção da identidade brasileira. O sentido da resistência política é disputado ano a ano na festa do 2 de julho. Estado e município, assim como partidos políticos, mobilizam o evento para as suas plataformas políticas e eleitoreiras. Participar da organização da festividade evidencia o capital político ancorado no evento histórico, que cria e recria a identidade política dos baianos como baianos e brasileiros. Apesar da presença do município e do Estado na gestão da festa, a resistência política fica evidente nas manifestações de recusa ao poder reificado do Estado. Durante a edição de 2018, assistimos o protesto de ambientalistas com o sacrifício de uma grande área verde da cidade para receber as obras do sistema BRT, e principalmente as lutas da articulação do Centro Antigo de Salvador contra as políticas higienistas, especulativas, racistas e gentrificadoras do poder municipal. Neste conflito marcado entre o poder hegemônico e a sociedade, o sentido político da resistência em 2018 se destacou pela oposição ao governo federal e pela manifestação em relação à disputa polarizada que se configurava no cenário pré-eleitoral para presidente da República. Em julho, diversos movimentos sociais e sindicatos, como o Movimento Sem Terra de Salvador e o Sindicato dos Petroleiros, assim como associações de professores, servidores e categorias de base, clamavam a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que concorresse às eleições. A reatualização do sentido de resistência do passado no presente também se destacava a partir de aspectos estéticos e artísticos. Ao som do hino ao 2 de julho de fundo, participantes se vestiam dos principais personagens históricos narrados nas batalhas de independência. Personagens como Maria Quitéria, Joana Angélica,
e as mulheres anônimas protagonizadas pelas caretas do mingau de Salbara. Mulheres vestidas de beatas com grandes panelas de mingau que levavam alimentos e armas para os populares combatentes no passado. Essas figuras tinham destaque nas performances de rua, tensionando os marcadores de gênero e raça. No passado e no presente ritualístico, a diversidade que compõe o cortejo entoa repetidamente o mesmo potente refrão. Com tiranos não combinam brasileiros corações.